Amigos e amigas do nosso canal, como sempre, gratidão eterna. Meus caros e minhas caras, o Brasil vive hoje um dilema gigantesco. Querem impor pela força ao povo brasileiro um resultado de uma eleição que ele não deseja. Bom, todos que concorrem à eleição sabem que podem vencer ou podem perder. E isso é consequência natural da disputa política. Até aí, não há nenhum problema a acrescentar. Todavia, quando as instituições brasileiras sofrem tentativas de enfraquecimento para que o poder da arma, legal e ilegal, se imponha perante a vontade do povo, os patriotas do Brasil precisam reagir. Paciência com o erro não deve existir. Sobre isso vou falar com você daqui a pouquinho, mas antes quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, aperte o sininho para receber as notificações do YouTube e aquela campanha que eu pedi aos senhores e às senhoras. Peça a 3 amigos, cada um de vocês, para que nós cheguemos aos 1000 inscritos, que esse é o nosso desejo, e essa colaboração sua nós experimentamos e penhoradamente agradecemos. Meus amigos e minhas amigas, o presidente da República, um homem que eu nem preciso dizer quais qualidades possui, resolveu desafiar o Supremo Tribunal Federal, interferindo diretamente numa decisão do colegiado, se colocando acima da República Brasileira. E sobre isso, alguns dos seus seguidores foram na mesma linha. Porque é interessante anarquizar nesse momento para depois sair à caça daqueles que colocam a palavra como arma e essas pessoas sofrerem as agruras impetradas por aqueles que usam o projétil para assassinar. Mas alguns homens e algumas mulheres sempre irão se levantar diante de tamanha infâmia. Então, o que é que nós colocamos agora? Não significa aqui torcer para o Flamengo ou para o Botafogo. Significa de analisar o Brasil. Os senhores observem ao redor do mundo. São mais de 200 países. Todos aqueles que são governados por militares, sempre regime de força. Mas mesmo em países da linha dura chamada comunista, como Rússia, como China, os seus governantes são civis. Eventualmente pode ter um militar. Ninguém é contra o militar governar absolutamente nada e nem participar da política, desde que deixe a arma e jamais utilize a força armada para agir contra o povo ou contra a vontade do povo. Eu apenas citei a questão do indulto para que os senhores entendam o que ocorre no Brasil hoje. Um marginal, um homem expulso da polícia, que não servia para ser soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, atentou contra a democracia, ameaçou fisicamente os ministros do Supremo, ameaçou fechar o Supremo Tribunal Federal e ameaçou também ao Congresso Nacional, ao qual ele pertence. Esse cidadão foi julgado e foi condenado. O presidente da República, porque tem ligações que não se dá para falar direito o que é, que não pode ser só por justiça, porque justiça não está sendo feita,
interferiu, disse, não, eu vou desmanchar tudo, porque tudo que o Supremo Tribunal Federal decidir, eu passo por cima e acabou, porque eu sou Je suis la France, ou Je suis la Brasil, né? Pois é. Então, meus caros e minhas caras, o ministro Luiz Barroso fez uma fala dizendo que as Forças Armadas brasileiras estavam sendo instadas a trabalhar contra a pureza das urnas do Brasil. Aí apareceu um idiota general da reserva, um homem carcomido, arcaico, com a cara fechada, como se aquilo metesse medo a ninguém, e disse que o ministro Luiz Barroso tinha que ser preso por crime militar. Olha só a diferença do pensamento. Você dizer que existem pessoas insuflando as Forças Armadas para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, isso qualquer brasileiro com 2 neurônios pode observar. Mas aí o Estado, se falar isso aqui, tem que ir preso. Se dizer que o presidente Jair Bolsonaro é um piqui ruído, tem que ser preso. Mas dizer que vai acabar o Supremo Tribunal Federal, tem que ser libertado. Entenderam agora aonde nós chegamos? Então, o que é que eu queria dizer mais? O Exército Brasileiro tem homens honrados. Mas o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Aeronáutica Brasileira são formados por todos nós, por pessoas do nosso meio. Eles não são extraterrestres. E é lógico que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Não significa, eu quero pedir desculpas aos senhores o seguinte, tem uma construção aqui do lado que solta um pó horrível e aí sempre ataca meu nariz na hora que eu vou falar. Aí eu fico tentando aqui, me desculpem, não tocar no nariz para não estragar o vídeo, mas eu ainda não sei parar o vídeo e continuar. Toda que eu dou toque aqui, liquida tudo, e aí eu passo essa impressão que eu estou com um problema, mas não é, porque o pó é uma coisa incrível. Bom, então, meus caros e minhas caras, o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, eles vivem das suas histórias. Nós não temos heróis no Exército Brasileiro. O herói do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, que já vai muito longe. Mas eu tenho um herói no Exército Brasileiro. Marechal Cândido Mariano Rondon. Esse homem expandiu as linhas telegráficas do Brasil no sertão, ali por volta dos anos 20, 30, e tinha um lema: morrer se preciso for, matar jamais, porque ele ia encontrar índio. E esse general, que virou marechal, não matou nenhum índio. Mas, no golpe militar de 1964, mas já ali por volta dos anos 70, o Exército Brasileiro matou 8.560 índios. Isso estava escondido. Ninguém imaginava que o relatório Figueiredo, feito pelo Procurador da República do Brasil, ninguém imaginava encontrá-lo. Mas a natureza conspira pela verdade, sempre. E aí apareceu. Então, por que será que o Superior Tribunal Militar não gostou da atitude do Supremo Tribunal Federal de liberar 10.000 horas de áudios dos julgamentos das pessoas que foram aprisionadas, torturadas e mortas pela ditadura? Sabe por quê? Porque os próprios militares que eram os advogados das causas, ou que faziam as defesas de alguns, ou a acusação, chegaram ao ponto de dizer que havia tortura e havia morte, e essas coisas estão gravadas. Então, se você não teme, se você estava certo, por que esconder as coisas?
Quem não se lembra no passado, eu não posso agora situar porque eu sou ruim nessa questão da parte da minha memória, que a aeronáutica em Salvador, desesperada com a redemocratização no Brasil, começou a desfazer dos seus papéis, dos seus inquéritos fraudulentos contra muita gente. Algumas coisas corretas e outras não. E alguns desses papéis foram encontrados. A ordem era destruir tudo para que nada ficasse. Mas eu sempre disse: o vento muda e a natureza conspira pela verdade. É importante para cada homem, cada mulher, cada criança do Brasil saber o que os nossos antepassados fizeram, até para que eles não façam outra vez. Mas estava tudo escondido. Tem gente que fica estarrecido quando eu falo isso, mas se você pesquisar, você encontra. E quando eu digo que os nossos militares no Brasil, infelizmente, não se tornaram heróis, com exceção daqueles que foram à Segunda Guerra Mundial, é porque é verdade. O Exército Brasileiro não pode contar a história do contestado, onde houve aquele massacre contra aquelas pessoas da divisa do Paraná com Santa Catarina, onde 300 pessoas foram degoladas. O Exército Brasileiro não pode contar de como combateu as revoltas no Brasil nos anos de 1800. O Exército Brasileiro não pode contar o que ele fez em Canudos quando ele matou 20.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Não ficou ninguém no arraial do Belo Monte. E vocês sabem qual era o crime que era cometido no arraial do Belo Monte? Nenhum. Apenas uma comunidade vivia em conjunto e trocavam as mercadorias e produziam, chegando inclusive a produzir couro curtido para exportar para a Alemanha. Mas o seu mentor gostava da monarquia, era fiel ao príncipe Dom Pedro I. E só por isso ele morreu. Ele e todos os seus seguidores. O exército não tem condição de contar essa história. Embora essa história tivesse chegado ao conhecimento do Brasil através de um capitão do exército chamado Euclides da Cunha, que narrou tudo, que contou a história que os senhores podem encontrar num livro chamado Canudos. Então, feito isso, o que eu estou explicando? Que o Exército tem o seu papel importante, a Marinha a Aeronáutica, os militares têm o seu papel importante. Porém, os advogados também têm, os médicos, os marceneiros, os pedreiros, as empregadas domésticas. Todos nós compomos esse Brasil. E não significa que uma classe vai se sobrepor à outra. Nós não devemos nenhuma obediência a nem Marinha, nem PM, nem Exército, nem Aeronáutica, nem coisa nenhuma. Qual é a obediência nossa? É o respeito à Constituição e às leis do país. Não importa se o cidadão está fardado ou não. Nenhum cidadão fardado é superior a um cara que não usa farda, e nenhum cidadão sem farda é superior a um cara fardado. É esse entendimento que precisa ser feito. O Brasil não pode ser tutelado por um general Paulo Chagas, por um general Braga Neto, por um general Mourão, por um general Paulo Sérgio. Por quê eu digo isso? Porque eles não fizeram nada de extraordinário para nos submeter ao crivo deles. Eu nem falo do presidente que está lá, porque para mim ele é um capitão do mato. Então, o que eu estou dizendo? O que nós temos que fazer de lutar é para respeitar as leis. Gente, pelo amor de Deus. O Instituto Ipsos simplesmente fez as pesquisas da eleição na França.
bateu no primeiro turno e no segundo turno bateu também. Por que eu digo isso? E eu fiz um comentário anterior. Emmanuel Macron sempre manteve uma distância entre 4 e 7% contra Le Pen. Ocorre que no segundo turno, o comportamento daqueles que perderam a eleição foi mudado. E a França optou pelo quê? Pela democracia. Porque a candidata contra Emmanuel Macron dizia o seguinte: estrangeiro na França não vai ter mais emprego, vamos botar para fora todos aqueles que nós colonizamos, roubando seus países como Camarões, Argélia e tal, porque a França não tem nada com isso. Só que a França viveu desses países. E eles são franceses. E eles nasceram de franceses. E eles falam francês. E eles vieram para a França. É como se Portugal dissesse: não queremos brasileiro nenhum aqui. Eles nos roubaram a vida toda. E por que agora a gente não pode ir para lá? Esse é o raciocínio. E aí, você sente que vai perder e não espera o apito final. E não respeita a regra. Aí você esculhamba tudo. Esse é o grande problema. E os militares não podem e nem devem se meter nisso, porque não é competência de militar ficar analisando se um presidente é melhor ou pior do que o outro candidato, que eu quero dizer. Apenas respeitar e cumprir a Constituição e garantir a ordem pública, dando e garantindo a posse e todos os direitos a quem vencer as eleições nas urnas, e não ficar dando pitaco aqui, ali ou acolá. Isso tem que ser dito. As pessoas precisam falar, porque se você se acovarda, um dia lhe toma aquilo que já te falado. A flor, depois a árvore, a casa, e leva a sua dignidade também. É assim que tem que ser feito. E por conta disso, nós vivemos aquela miséria dos anos 60, onde pessoas do Brasil sofreram e sofreram muito. Eu sei que tem alguns que tiveram seus entes queridos assassinados, mas se converteram e estão hoje ao lado dos assassinos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é um militar que está aqui hoje, mas é um militar que tem o mesmo pensamento do passado e que está aqui no Brasil hoje. E é necessário combater. Em nenhuma democracia no mundo o governo é militar. Nenhuma! Nenhuma democracia do mundo o militar governa. Porque não é atribuição dele. Um grande amigo que eu tenho aqui me mandou uma lista de presidentes dos Estados Unidos da América, grande parte, cerca lá de 20 ou 30 militares. Agora, é interessante raciocinar. Todo americano, via de regra, serve às Forças Armadas. E por que faz isso? Porque constantemente os Estados Unidos da América estão em guerra. Na guerra propriamente dita ou na guerra suja contra o resto do mundo que ele domina. Então, sempre há vaga nas Forças Armadas Americanas para todos. E é uma honra para eles todos lá, como nós fizemos aqui o nosso serviço militar obrigatório, e que hoje é um quantitativo menor, porque eu, quando servi, tinha 220 homens, hoje são 60. E é justo, porque o país, de lá para cá, não teve guerra nenhuma para disputar. Mas nos Estados Unidos da América, a incorporação por um período, ela é bonita, e é bonito você ser militar, sim. O que você não pode é ser militar e aproveitar da arma que o país lhe dá para querer interferir nas coisas que são civis. Aí é que está o erro. Por quê? Como é que você pode, por exemplo, entender que um engenheiro é inferior a um soldado?
ou que um soldado seja inferior ao engenheiro. Não é verdade. Você não pode, de forma nenhuma, porque você tem um músculo, né, mais avantajado que o outro, você chegar e dizer, não, vocês vão, quem vai aqui vai ser do jeito que eu quero. E o valentão, você sabe, né? De repente ele toma um cascudo e morre. Então, meus amigos, eu precisava falar isso, porque eu nunca fui covarde e nem nunca fui adesista na minha vida. E vejo que o Brasil vive esse momento difícil, mas tudo isso protagonizado por um cidadão que não possui escrúpulos necessários para respeitar a liturgia do cargo que ocupa como presidente da República, que, a despeito de proteger os seus filhos marginais envolvidos em falcatruas e roubalheiras, tenta interferir na justiça. Esse filme é antigo. Foi passado em Vitória da Conquista, em Tapetinga, em Itambé, na Bahia toda, no Brasil todo, onde era muito difícil colocar alguém de posse na cadeia. Isso é verdade. Só que o mundo mudou. Nós estamos no século XXI e as pessoas precisam se respeitar. E o princípio do respeito é obedecer à ordem. A política é aberta a todos. Tanto é aberta a todos que é possível ser deputado federal um marginal de quinta categoria, como o Daniel Silveira. Um homem capaz de quebrar uma placa de uma rua que foi feita pelo governo em homenagem a Marielle Franco, mártir da luta contra esse tipo de vagabundo. Essa moça lutava pelos direitos civis. Incomodava como Chico Mendes incomodou e foi assassinado. Você sabe onde foi parar o assassino de Chico Mendes? E sempre foi assim. Você sabe onde foi parar o assassino de Martin Luther King? Você não sabe. Você sabe onde foi parar o cidadão que, quando Mandela pedia água, ele urinava na cabeça dele, lá na África do Sul? Você sabe como era a África do Sul antes de Mandela sofrer e ganhar a presidência da República? O negro, dono da terra, era serviçal do branco. Essas coisas precisam mudar de acordo com o tempo e não voltar a esse tipo de passado. Aqui na nossa Bahia, na nossa Vitória da Conquista, era repleto de coronéis, cada um com a sua jagunçada. Eu já contei para os senhores que o senhor Deraldo Mendes invadiu a prefeitura de Vitória da Conquista, a intendência, em 1928, e derrubou Otávio Santos, que era o prefeito, e falou: agora o prefeito sou eu. Mas precisava legitimar, porque até na loucura da ditadura, você precisa de uma carta para obedecer. E aí foi colocado Bruno Bacelar, que governou Vitória da Conquista por 28 dias, e faz jus constar e pintado lá por Orlando Celino como prefeito de Conquista. Não é possível Bruno Bacelar não constar ali. 28 dias, ele não foi interino, não, ele foi prefeito, não estava substituindo ninguém. Ele foi prefeito. Assim como Eduardo Dalto, Salvador da Costa, Gersulino, precisa ter, porque é a história. Não, por que esconde isso da história? Bom, e aí, Deraldo Mendes virou intendente de Vitória da Conquista. Foi desse jeito. Você acha justo? Otávio Santos não foi eleito, mas não teve eleição e foi nomeado. Estou nomeado, mas foi nomeado pelo governador. E o governador, temendo a força de Deraldo, que era o homem mais rico, não, tudo bem, fica o senhor mesmo, mas o senhor Otávio Santos para lá. Nós precisamos salvar o Brasil.
Vejam, meus caros e minhas caras, quem tem a verdade não faz fake news. Quem tem a verdade não viaja para fora do Brasil para buscar um programa que altera a voz de Paulo Nunes. Eu estou falando aqui uma coisa e esse movimento dos meus lábios, da minha boca, o cidadão coloca outra fala com a voz parecida à minha e você pensa que sou eu. Você acha que quem busca isso quer governar o Brasil de forma direita? Eu quero dizer que eu estou falando isso aqui agora e falaria se fosse de um lado que eu fosse optar pelo voto. Porque o nosso compromisso aqui é interpretar a notícia e colocar a verdade. Portanto, não devemos nos submeter a ninguém fardado e a ninguém sem farda. Todos nós somos cidadãos do Brasil e devemos respeitar e exigir respeito de todas as pessoas para conosco. Esse é o lema. Você não pode se considerar inferior se você tem a sua história. E você tem que respeitar a sua história. E quando eu citei aqueles militares todos ali, Mourão, Paulo Chagas, Braga Neto, qual é a história desses homens que dão direito a eles interferir na nossa vida fora do voto? É bom que se frise. Disputando a eleição, não há problema algum. Vai disputar a eleição, é vontade popular, se respeita. Mas você não pode, de forma nenhuma, deixar que alguém que não teve a outorga popular venha dizer o que você tem que fazer. Boa noite, conquista.